Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Mentes que Inspiram de hoje. E, gente, a nossa convidada de hoje, ela construiu universos através das palavras. Ela é contadora de histórias, encantadora de pessoas, palestrante. Ela é uma escritora maravilhosa que ela acabou de escrever o seu 100º livro. Sim, gente, 100 livros escritos por essa pessoa maravilhosa. Ela tem uma trajetória de vida linda, inspiradora. Não tem um lugar onde ela passa que ela não encante. Hoje aqui conosco no Mentes que Inspiram para inspirar a tua vida também, Leia Cassol, querida. Muito obrigada pela tua presença, que honra te ter aqui. Obrigada. Gente, eu conheço ela há alguns poucos anos, né, Leia? É verdade. Há alguns poucos anos. Muitos anos, gente, nós já tivemos a sorte de trabalharmos juntas em alguns momentos, né? Sou da área de educação, a Leia também, educadora nata. Então, que sorte, né, a nossa aqui do programa Mentes que Inspiram, poder ter uma pessoa como ela hoje para conversar e trazer um pouquinho da essência da sua história, da sua trajetória profissional. Vamos começar? Vamos lá. Então vamos. Vamos Leia, nos inspirar. Vamos nos inspirar hoje. Isso aí. Leia, conta pra gente quem era a Leia menina. A Leia antes da vida, a menina do cabelo roxo, antes dos livros, das contações de histórias. Quem era a Leia Cassol? Na verdade, meu nome de nascimento é Ederleia Nagel dos Santos. Mas aí eu digo, né, o Cassol, quando eu casei, Sim. então, e eu digo que o meu nome, tipo, a mãe deu um nome gigante para alguém que não ia passar de 1,60 m. Então, Ederleia, eu tinha que ter pelo menos mais uns 20 centímetros, né? Então, Leia. Meu pai me chama de Leinha até hoje. Ai, que fofo. E era Leia em casa, né? Sempre foi Leia na família, Leia, Leia, Leia. Na escola, sim. Aí, escola, faculdade, Ederleia. E hoje, quando mando, me dá o Pix aí, eu digo, mando lá, Ederleia, não conta pra ninguém. Muito bom. Né? Eu disse, para! E as profs, todo mundo assim. Então, a Ederleia é paranaense, nasceu em São Miguel do Iguaçu, no Paraná, tem 51 anos, né? E nasci na década de 70, na década que o meu pai, que o Grêmio ficou campeão, eu sou gremista porque o meu tio era gremista, tinha 3 anos, na época que o meu pai tinha um Corcel, daqueles antigos, na época em que as TVs começaram a aparecer mais facilmente na casa das famílias agricultoras, né, como era o nosso caso, meu pai agricultor, minha mãe costureira, e eu era filha única até os 9 anos, então nós morávamos num sítio, não era o sítio do Pica-Pau Amarelo, mas eu queria que fosse, né, mas não era. E lá nesse sítio eu tive a sorte de ter um pai que contava histórias e uma mãe que fazia chá de camomila cheiroso e quentinho. Tinha sempre um bule de chá pronto sobre o fogão a lenha, Delícia, né? Aí eu te digo assim, tu imagina a criatura que eu deveria ser para a mãe ter um bule de chá de camomila pronto. Mas ok, né? E o pai contava histórias, era nos dias de chuva, que ele não ia trabalhar na roça, na lavoura, então ele não ia trabalhar no trator, ele ficava em casa. Ele levantava, ia dar comida lá para os animais, e eu me levantava, porque eu ouvia a chuva, e também sentia um pouquinho da chuva na minha cabeça, porque a nossa casa era uma casa muito simples, então não tinha, eram umas tabuinhas, né? Não tinha forro, nada. E quando chovia muito forte, a gente sentia uma garoazinha, e esse dia era o dia que eu sabia que ia ter histórias. Então, muito pequena, eu me lembro, assim, de coisas. A minha primeira memória é com 7 meses de idade. A minha memória, assim mesmo. Mas eu lembro do pai contando histórias quando eu tinha 1 ano, né? Sempre assim. Então, isso fez com que, com certeza, né, a pessoa que eu sou hoje. Então, eu descobri isso lá no meu trabalho, um pouquinho mais adiante, quando eu vendia livros, né? Que eu fui resgatar essa contadora de histórias porque um pai contava histórias. Então, isso tem muito a ver, né, com as perguntas que me fazem, né? É importante, né, ler para as crianças, contar história. É lógico, né? Principalmente quando são pequenos, porque a literatura escrita, mas antes da escrita era oralidade. Então, a literatura, não importa a forma, ela, quando contada para criança pequena, quando oferecida para criança até os 5, 6 anos de idade, ela passa a ser uma ferramenta que vai ficar no inconsciente e vai ajudar com que ela seja mais feliz na adolescência e na vida adulta.
É maravilhoso, assim. Eu acho que tu vieste de um livro de contos de fadas, né? A tua história, a vida na fazenda, É, né? Um pai que estimulou a tua imaginação, né? Fazia com que a leitura ela entrasse dentro de casa, é isso aí. né? Independente de E a gente não qualquer tinha coisa. livros. Ui, a Não gente tem não problema. tinha livros. Aí a pessoa, eu sou Não assim, tem gente. problema, gente. Eu Tá sou tudo assim, certo. Ó, e arroxo. Em homenagem à Leia, gente. Ó, em Viram? homenagem à Leia. Borboletas, adoro borboletas. Borboletas. A gente não tinha livros em casa, né? Então eram as histórias de boca, era realmente as histórias da tradição oral. Histórias que meu pai tinha ouvido da mãe dele, da avó dele, né? Na escola, ele estudou só até o segundo ano do ensino fundamental. Então eram as histórias que ele sabia. Eu digo que ah, são as histórias verdadeiras, aquelas que ficam no coração da gente. Porque aquilo que fica só na cabeça, a gente vai ficando velhinho e vai deixando pelo caminho, né? O que fica realmente para a vida da gente, que a gente nunca esquece, é o que está no coração. Então, as histórias da tradição oral, quando contadas por pessoas que nos são importantes, quando nós somos criança, ela vai ficar para a vida inteira. Gera um vínculo, né? É, e não é à toa que, se na velhice, né, lá na melhor idade, você tem alguma doença que provoca um esquecimento, a gente lembra o quê? Das memórias afetivas. É verdade. Né? Então, a história, ela é afeto. A literatura, mais do que instrumentalizar um indivíduo, ela tem... É quase que, eu digo assim, a literatura, hoje, a leitura em si, ela é uma vacina. Ela é. Ela nos ajuda a enfrentar o mundo real. Ela é. Eu, como amante de livros, gente, assim, eu sou uma leitora voraz desde pequena. Tive também em casa, assim como a Leia, a sorte de ter pai e mãe, né? Principalmente um pai que me estimulou muito a leitura, tanto que nós temos os nossos homenzinhos aqui pensantes e lendo, assim, a gente não poderia deixar fora do programa esse tipo de coisa. E pegando o teu gancho, a leitura também, ela é uma maneira de startar um processo de preservação cognitiva na melhor idade. Isso Né? aí, É isso aí. mesmo. Então, acho que além da infância, você pode levar a leitura até, né, a melhor idade, até a idade mais avançada, retendo as tuas memórias, porque a Sim. leitura ela faz com que tu preserve a tua parte cognitiva, né, estimule, né, a tua cognição ao não esquecimento, à saúde mental, e isso, a saúde física vem junto. Gente, leitura é tudo de bom, né, é um recado aí, não deixe de ter esse momento, né, terapêutico, é educativo, né, é um carinho pra gente, né, pra nossa alma, pro nosso corpo, pro nosso cérebro. Então, assim, leitura, fica a dica. Leia Cassol, uma pessoa que entende demais disso. E a menina Leia Cassol, no meio desse conto de fadas, né, na fazenda com um pai que contava histórias, ali a imaginação já começou a soltar? Sim, o pai contava histórias, eram as histórias de boca, e a minha preferida era o Bicho Folharal e o Pavão Misterioso. Eram as duas que eu mais gostava. O Bicho Folharal eu já escrevi, o Pavão Misterioso eu já tentei reescrever várias vezes, mas não consegui achar o time ainda do que eu gostaria de comunicar para as crianças, né? Porque parece que não é que eu seja muito exigente, mas é que eu não consegui achar. Tipo, se eu tivesse aquela idade, né? A Leinha, né? Ela ia gostar de ler ou de ouvir aquilo que eu estou escrevendo? Não. Então é assim que eu penso quando eu escrevo para as crianças. Eu penso em 3 coisas. Para quem que eu estou escrevendo? Que idade que tem essa criança, né? Principal, assim, o foco. Se eu ia gostar de ler essa história ou de ouvir, se eu tivesse essa idade, e se o professor ou a família vai ter o que fazer com essa história ou esse livro, se ela vai dialogar também com os adultos, né, que são cuidadores dessa criança. Então, essas são as 3 perguntas que eu sempre faço quando eu estou escrevendo uma história. E a Leinha, ela tinha uma imaginação muito grande, ainda tem. Motivado, por quê? Porque era da oralidade, né? Hoje nós temos uma dificuldade bem grande com a questão dos alunos de ensino fundamental 2, né? E tu, né, que é da área, tu sabe, porque eles reproduzem enredos e narrativas que eles veem em jogos de videogame, eles não conseguem criar coisas, né? E uma das coisas que eu luto bastante e procuro um diálogo e conversar, né, com as pessoas, com os gestores de escolas, é que na educação infantil não se tem a TV em sala de aula. Porque limita muito. Você, ao invés de fazer com que a criança imagine, você está dizendo para ela o que tem que fazer. É mais ou menos como lá na década de 80, final da década de 80, com o construtivismo, até então se dava o desenho
para a criança pintar na linha. Uhum. Se hoje tu não tem um objetivo, não tem por que ela pintar na linha. A gente sabe que dentro da linha é um objetivo para tu desenvolver, então, os teus limites ali. Agora, o que a gente quer é que eles criem. Então, por que a gente dá uma TV que é mais ou menos como pintar dentro da linha, quando a gente quer que eles sejam, né, autônomos, que tenham grandes ideias, que transbordem, sabe? Então, para mim, não faz sentido você colocar a TV em sala de aula, principalmente educação infantil. E eu vou te dizer que tem uma grande dificuldade, porque eu tenho muitos vídeos no YouTube, e até agora eu parei de gravar já faz mais de um ano, justamente por conta disso, porque eu não quero que as professoras me levem como vídeo. Uhum. E eu chego lá, as crianças me olham e elas ficam paradas, elas não interagem comigo. E olha que eu sou da interação. Com certeza. Né? Porque elas acham que eu tô na TV. Entendeu? Eu me dei conta disso. É um comportamento condicionado graças ao uso da tela. Isso, claro, posterior à pandemia, então aumentou muito, mas não é necessário que se tenha TV. Eu digo para as profs assim, cobre a TV, deixa só o som. Lembram lá de quando a gente era criança, que tinha as histórias, o disquinho, isso, aquilo. Perfeito. Deixa ouvir. Elas não precisam, elas têm que brincar e o cérebro estar, então, né, funcionando e sendo estimulado pela música, porque a música inspira. Exatamente. Né? E não o visual. E eu brinco muito porque eu digo assim, inclusive para os maiores, faço uma brincadeira com eles de morto-vivo e sempre engano eles. Eu digo, sabe por que vocês erram, né? Se enganam? E não tem problema. Eu falei assim, mas é que a gente tem os sentidos, só que quando a visão chega, o cérebro acha que a visão muda em tudo. Mas olha só, se tu tá dormindo e a coberta cai, né? Aí tu sente frio, tu acorda assim, e o que tu faz? Puxa a coberta. Mas a visão nem tava ali, então o que acordou? O tato? Pois é. E se tu tá dormindo e tu ouve um pá, né? Tu acorda. E a visão nem tava ali. Olha só, todos os outros sentidos que funcionam quando a visão não tá. Né? Se tu sente um cheiro, né? Tu acorda. Mas quando a visão tá ali, o cérebro tende a obedecer a visão. Por isso que é tão importante a leitura. Uhum. Porque ela trabalha todos os sentidos e não só a visão. Né? Então, um livro ilustrado para criança, ele conta uma história paralela ao que está escrito. Um livro para os maiores que não tem ilustração, ele faz com que a criança faça o tempo todo a inferência e a interpretação, o entendimento, e faça esse jogo, que eu digo que não é tênis, porque o tênis tu tem o objetivo de fazer o teu adversário errar. É frescobol. Tu quer mais é que acerte. Exatamente, sabe? A troca. É isso aí, é a troca. E a leitura é a troca. Não, maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que são coisas que se perderam hoje em dia. A gente que trabalha com escolas, né, direta ou indiretamente, a gente percebe que um dos sentidos, ele é super estimulado e os demais, eles estão em segundo plano. E isso que tu trouxeste, assim, é uma dica, gente, espetacular. Estimule todos os sentidos. Né? Façam com que as suas crianças e os seus jovens aprendam a usar todos os sentidos, porque através dos sentidos calibrados é que eles vão conseguir viver as verdadeiras emoções. Exatamente. Né? E aí passa toda a questão, né, que a gente fala tanto em inteligência emocional, isso, aquilo, mas como? Se tu só tem o visual, exatamente, não vai conseguir. Né? A inteligência, as emoções, elas são o nosso filtro. É como a gente percebe o mundo, a gente pega os nossos sentidos, a gente vê. Passa pelo filtro das emoções, e se nós somos calibrados, a gente não reage, a gente age, como e escolhe. Eu digo sempre, o que faz, qual é a diferença da inteligência emocional? Ela te dá o poder de escolher, não só de reagir. Isso é maravilhoso, né? Eu posso escolher o que eu vou dizer. Isso é poder. E se eu vou dizer ou não. Isso é poder. Entende? E ponto. É consciência, o que eu vou fazer. Né? Perfeito. E isso facilita muito, não só na questão emocional, mas também na questão profissional, porque se você não tem as suas emoções bem definidas, ou tu não sabe o que está sentindo, é muito complicado tu dizer o que tu quer. Né? Às vezes tu aceita, aí tu vai aceitando de um, aceitando de outro, daí daqui a pouco vem uma relação abusiva, porque tu vai aceitando. Né? São coisas que vão sendo aceitas porque não foi desenvolvido o sentido quando era criança. É a responsabilidade afetiva com o outro e consigo próprio, né? Exatamente. Não, maravilhoso.
Leia, tu tens um poder, além de ter essa oralidade, essa clareza, né, dos objetivos de leitura, da importância do lúdico, não só para a criança, para o jovem, para o adulto, porque eu me encanto até hoje com as histórias dela, né? Eu acho que a gente precisa ter um pouco dessa fantasia, mergulhar em boas histórias, independente a faixa etária dessas histórias, né? Quando um livro é bem escrito, vale a pena a gente ter acesso a ele, né? Eu acabei de ler um poema, gente, lindo aqui de um dos livros dela, sobre família. Procure aí você um dos livros dela, depois ela vai estar mostrando pra gente. E é da família dela, inspiração da família dela. Ela é a Leia, ela é mãe, ela é vó. E eu acho que a gente estava conversando nos bastidores, acho que é importante a gente fazer um parênteses aqui para vocês saberem dessa historinha que a gente conversou, porque a Leia, ela começou uma história, ela talentosa do jeito que é, ela teve filhos, houve uma injeção, um fôlego a mais, uma injeção de ânimo, os filhos cresceram, viraram adultos, e aí veio uma netinha para redimensionar, gente, tudo de novo. O ciclo da vida, ele se repete, o ciclo das histórias, das construções. Eu acho que fazer sentido, né? A gente ressignifica o sentido da tua trajetória profissional, que é encantar as pessoas através das histórias. Tu sabe que eu não fui, hoje, eu sei que eu não fui a mãe que eu sou como avó. Ah, mas isso é normal. Não, não é. Eu fui uma mãe muito rígida mesmo, assim. E eu mudei, inclusive, foi naquele seminário lá com o Gabriel Carneiro de Jesus, lembra? Sim, sim. Com a palestra dele. Jura? Aquela palestra mudou minha vida, aquela palestra que você organizou. Sim. Mudou minha vida, porque até então eu viajava muito, né? O Gilmar ficava com eles e dava conta do colégio, de todas as coisas, porque ele administrava a editora, e eu sempre viajando, e parecia que eu voltava a casa só para brigar, sabe? Do tipo assim, olha essa toalha, olha esse roupeiro, olha esse isso, olha isso aquilo. Mas eu fui criada assim, só que a minha mãe estava lá todo dia, então ela olhava e ela nem precisava olhar. Eu fazia, porque, né, estava sobre fiscalização total, né? E eu ouço o tempo todo ainda a voz da minha mãe, do tipo, vou sair de casa, vai deixar essa louça na pia, sabe? O tempo todo. E eu trabalho muito isso hoje com os professores, né? Que eu digo assim, a gente faz coisas, né? Porque foram as pessoas que nos educaram, que nos cuidaram quando criança, faziam para nós. E a gente tende a repetir justamente aquilo que a gente odiava. Por quê? É a teoria do oprimido, aquela, né, do Paulo Freire. É uma boa pergunta, é um bom ponto. Sabe? Então, esse olhar, quando a gente se dá conta que a gente está repetindo e fazendo aquilo que a gente não gostava, quanto educador, tu tem a chance de reorganizar a tua criança, dando para ela, fazendo com os teus alunos. Olha, eu fico toda arrepiada. Exatamente aquilo que tu gostaria que tivesse feito contigo. Sabe, quanto mãe, foi isso, foi aquela virada de chave, porque ele disse assim, ó, os pais vão no meu consultório e me reclamam dos filhos, porque meu filho isso, porque ele não arruma, porque ele não estuda, porque isso, porque eu tenho três. Imagina. E, tipo, eu fiquei 10 anos comprando fralda descartável e 10 anos vindo desaforo depois, né, porque é isso. Muito bom. E ele, né, falando, eu disse, então, são diferentes, assim. E aí ele falou, ele disse, olha, os pais chegam e dizem, não, porque meu filho isso, meu filho aquilo. Ele disse, tá, mas que tipo de filho que tu quer ter? Eu queria um filho que me ouvisse, né, que atendesse, que eu dissesse uma vez, que não. Tá, mas que tipo de pai que tu é? Não, porque o filho que tu quer ter é o pai que tu tem que ser, é a mãe que tu tem que ser. E aquilo fez assim, na minha vida. Olha. É profundo, né? Sabe? E falou mesmo, era para professores a palestra. Ele disse, eu lembro. E aí ele disse assim, então, o aluno que tu quer ter é o professor que tu tem que ser. Exato. E é sobre isso. Eu trabalho com as profs, com as histórias, exatamente olhando para isso. E eu dou esse exemplo. E um dos exemplos mais fortes que eu tenho assim na minha vida é da Gisela. A Gisela tinha 12 anos, estudava lá no Champanhar. Sim. E todo mundo tinha um tal de Nike Shox lá, que todo mundo queria. Dessa época, Leia, gente. Todo mundo queria. Mas o tênis era tipo... muito caro. R$600, R$500. Muito caro. E eu tenho 3 filhos. Né? E era uma época bem difícil, porque 3 no colégio. E faz como? 3, faz o quê? Vezes 3. Eu disse, Gi, olha só. Não tem como, né? Porque
a gente não tem como dar um para cada um. Uhum. Não tem como eu dar para ti e não dar para os teus irmãos. Então, quem sabe, a gente vai juntando a grana aqui, né? Eu vou te ajudando. E lá no Natal, eu acho que, né? Eu inteiro e aí tu compra, né? E aí fica, mas é que agora que os meus amigos têm, porque lá no Natal, porque blá, 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 porque lá na minha escola todo mundo tem. E aí o que eu respondi? Você não é todo mundo. E eu odiava quando minha mãe dizia isso para mim. Por que eu repeti? Sabe? E aí é onde... E eu me dei conta dessa frase há uns 2 anos numa palestra em Nicolau Vergueiro, que eu estava falando justamente sobre isso e trazendo as minhas vivências, e eu disse para elas assim, tá, mas como é que a gente quebra esse ciclo? Né? Se eu tivesse dito para Gisela assim, olha só, meu amor, não tem como, porque, né, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Ela ia espernear, porque a Gisela, ela ia bater boca comigo, né? Ela ia dar um jeito, ela ia argumentar, tá? Mas ela não ia repetir o você não é todo mundo para a filha dela. É verdade. É aí que a gente quebra o ciclo. É aí que, quanto educador, quando a gente não faz aquilo que a gente não gostava com os nossos alunos, quando a gente faz aquilo que a gente... Né, tipo, deixo de fazer, vou dar prova surpresa. Fala sério, quem é que gostava de prova surpresa? E por que continuam dando? Sabe? Tem, né? Sim. Por quê? Não faz sentido para mim. Sabe? E para os pequenos, né? Tá, eu queria ter aula na rua, nunca tive aula na rua, e segue na sala de aula. Vai dar uma aula na rua de vez em quando, vai fazer a tua criança feliz. Não, maravilhoso. Sabe? Então, esse ressignificar, né? E buscar em nós as coisas que a gente amava, que foram feitas, e também contemplar aquilo que a gente desejava, os nossos sonhos, e que não foram realizados, é a oportunidade que a gente tem de fazer hoje com os nossos filhos, com os nossos alunos e com os nossos netos. Quem tem netos. Principalmente, né? Então, hoje, com a Lili, é exatamente isso. Né? Eu me mudei, te falei, né? Eu mudei a minha vida. Sim, sim. Fui morar lá no mesmo condomínio, porque eu queria ficar próxima a elas. E na casa eu fiz uma biblioteca, que eu sempre tenho a biblioteca, e fiz um cantinho para ela. Inclusive, semana passada até estava no meu Instagram, né, a foto. Eu disse, o que você vê primeiro, né? Tem várias meninas de cabelo roxo, muitos instrumentos musicais. Né? Então, ela chega, a gente já tem um quadro na frente da TV, então ela não vê imagem lá na biblioteca, ela só ouve. Né? E a gente toca, acompanha, e agora eu estou nas danças tradicionais com ela, né? Ela já dança caranguejo, Querida. Agora a gente vai aprender o pezinho, né? E é isso. Vai... Isso. Não é. Vai dançar isso no futuro? Não sei, não é essa a minha função. Sabe, a minha função é ser feliz com ela agora. Não, maravilhoso. Talento, tu sempre teve. Né? Tu sempre teve talento desde que eu me lembro, desde que eu me recordo de ti há muitos e muitos anos atrás. Quando é que tu percebeste que o teu talento na escrita, ele não era só um talento, ele era um chamado? Porque quando tudo ele inspirava. Isso, exatamente. Tudo com isso chá das maravilhas. Pois é, porque tudo a gente conversou agora e traz aonde, ó? Chá das maravilhas. Mas esse livro é só de 2015 e eu comecei a escrever em 2003. Então precisou de 12 anos e mais de 50 livros, eu acho que uns 50 livros, eu não sei que número que é o Chá das Maravilhas. Na ordem. Que eu me recordo tanto dele quando tu lançou. Sabe? E precisou de todo esse tempo para que eu entendesse que a minha missão aqui, como eu disse, né, é chegar num lugar, numa escola, e deixar aquele lugar melhor do que quando eu cheguei. Mas não só isso, sair melhor do que quando eu entrei. Eu, Leia. Né? Então, a escrita para mim, os coaching que me usam, né? Porque eles dizem, é difícil porque tu já assimilou, que tu acha que é difícil. Não, o contar histórias para mim é natural. O escrever é desafiador. Muito desafiador, porque a gente fala de um jeito e escreve de outro. Por isso. E eu tenho muita facilidade para fala, né? Assim, sempre fui treinada muito na fala. O meu pai contava histórias, na escola eu lia muito, mas escrevia pouco. Então eram muitas leituras, eu lia demais, mas a escrita não foi treinada, era uma redação por semana só, não era nada assim. Né? Lá com 10 anos eu tinha um diário. E aí eu, na adolescência ali, eu escrevia, mas nada, digamos, meu Deus, eu quero ser escritora. Não, eu queria ser médica. Sempre quis ser pediatra. Aí a vida me levou para outros caminhos, né?
Então eu precisei, eu digo, aí, ser médico tem que estudar muito. Eu adoro estudar, mas eu tinha que trabalhar. E aí, para ser médico, você tem que estudar manhã, tarde e noite. E eu precisava trabalhar para me sustentar. Mas não te esquece que através do teu trabalho, tu cura Aham. as pessoas, a vida das pessoas e os corações das Eu pessoas. digo que eu sou médica do coração e Exatamente. arquiteta da imaginação. Exatamente, maravilhoso isso, gente, Eu tenho maravilhoso. 2 profissões, além de guia de turismo, de escritor, de outras coisas, agora eu sou isso. E o livro Chá das Maravilhas, ele realmente mudou a minha vida. Ele mudou a minha e de muita gente. E eu ouso dizer que durante aquele período que a gente ficou em casa, sem querer, né, sem obrigado, as professoras fizeram dele uma ferramenta para interagir com as famílias, fazendo chá em casa. Que potência esse livro tem, hein? É. Né? E é alegria, gentileza, coragem, afeto, Perfeito. paciência. Eu adoro ele, né? É. Eu sou fã desse teu livro. E ele era pequenininho, do tamanho desses, e esse ano passado, agora fez 10 anos, né? 2025 ele fez 10 anos. Aí eu digo, com 10 anos a gente já tá grandinho, então o livro também cresceu em tamanho e em conteúdo. Porque agora eu gosto muito da fitoenergética do Bruno Gimenez. Sim. E aí eu fui pesquisar para saber qual é o chá de alegria. E eu descobri que camomila com alecrim é alegria. Olha aí. E aí, no que ele pode ajudar as crianças, qual é a ação energética dele, né? E eu fiz uma historinha para cada um. O chá da alegria do coelho. Por quê? O chá do colo silencioso é só camomila, que é o chá da menina do cabelo roxo. Chá de camomila com laranjeira é o chá da lagarta, é gentileza. Camomila com hibisco é o chá de coragem, que é o do gato. Que maravilhoso. Camomila com melissa é o chá de afeto, que é da lebre. De erva doce com camomila é chá de paciência. E todos eles juntos é o chá das maravilhas, que é o chá da Alice, porque ela não foi pro chá. Ela ficou pensando demais, ficou decidindo demais. E às vezes, quando tu fica muito tempo pensando, tu deixa de viver as coisas. Então esse é o chá das maravilhas. Gente, eu continuaria falando com ela horas e horas. Quer um maior recado do que esse que ela acabou de deixar com o livro Chá das Maravilhas? Chá das Maravilhas. Esse recado fica para você que está em casa. A Leia aqui vai continuar comigo essa conversa. Não deixem de ler esse livro Chá das Maravilhas e conferir os outros livros da Leia Cassol, gente. Procurem ela contando histórias junto com o Johnny, que é maravilhoso. Eu me inspiro. Tenho certeza que esse papo foi super inspirador para você também, Leia. Obrigada, meu amor. Posso dar uma agenda? Deve. 21 de março, o lançamento do meu 101º livro, Olha aí, que é o Era Uma Vez em Porto Alegre. Ai, que joia! Eu comecei com Porto Alegre um dia especial e agora estou fazendo de Porto Alegre. Maravilhoso. E é o passarinho, que eu vou resgatar o Mário, né, o passarinho chamado Mário. Sim. A menina, que é a Lili, da Lili Inventa o Mundo, né, do livro do Mário, e o dragão da Praça da Matriz. Perfeito. Não perca, março aí, lançamento do Casa de Cultura Mário Quintana, 101º livro. 16 horas. Maravilhoso. Ficamos por aqui, então. Querendo mais, quem sabe a gente volta com a Leia num outro programa para saber um pouquinho mais a respeito dela. Eu deixo vocês com um grande beijo. Não esqueçam dos nossos patrocinadores que estão aqui na nossa tela, que nos ajudam a fazer esse programa espetacular. A Coma Cristais, Larissa Bruck. Um beijo para quem está em casa. Que o final de semana de vocês seja especial, maravilhoso e, acima de tudo, com leitura. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.